vai dar continuidade à quarta jornada de Filosofia Oriental da FUNESC USP, com a sua 7ª mesa de comunicações, cujo tema é Filosofia do Yoga. A gente pede desculpa pelo atraso, primeiramente, vocês sabem como são essas questões de organização às vezes. E também lamentamos que, infelizmente, 2 dos membros dessa mesa nos informaram anteriormente que não vão poder vir, que é o Gabriel Martino e a Andréa Souza Fagundes. Mas a gente está muito feliz com a presença aqui do Guilherme e do Tomás. Muito obrigado por terem vindo, por terem proposto as suas apresentações para o evento. Então, a gente já pode começar com a apresentação do Guilherme Romano, que vai falar sobre a psicologia e a teoria do modelo de funcionamento da consciência segundo Patanjali. Bom, são 25 minutos a princípio, eu aviso também quando o tempo estiver acabando, mas como a gente tem uma meia hora a mais ainda, em função dos outros participantes não terem podido participar, não se preocupe muito com isso. Tá funcionando? Não, usa o microfone do meio. Aqui? Bom dia. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas porque conforme a gente ia recebendo os e-mails e os inscritos da jornada iam crescendo, a gente ia reduzindo na apresentação. Então, eu não sei como, eu estava tentando me preparar para falar de um sistema que explica todo o modelo de funcionamento da nossa consciência em 15 minutos. Eu pensei, vou tentar fazer como uma corrida de cavalo, vou narrar como se fosse um jogo de futebol. Então agora vai dar para respirar um pouco mais. A segunda coisa é que, de qualquer modo, eu vou dizer que eu não estou usando textos traduzidos por minha própria tradução, até por conta de não ser sânscritista ainda. Então eu gostaria de só fazer a referência bibliográfica dos textos que eu usei para estudar esse tema e depois de alguns outros em língua portuguesa que facilitam um pouco e que divergem bastante, não só na tradução, mas no tipo de interpretação em relação ao tema. Basicamente, a tradução que eu vou usar para falar dos Chittavrittis é a tradução da tese de mestrado da professora Lilian Gumini, que está lá no site de teses da USP. Tem também uma tradução que o professor João Carlos Gonçalves fez do Yoga Sutras e que ele disponibiliza para os alunos dele. Eu perguntei, ele disse, não, pode usar sem problemas. E eu usei como referência de comentários esse Yoga Sutras do Edwin Bryant, que é uma obra bastante completa. Ele coloca bastante dos bhashyas e de outros comentários de autoria dele e de outros autores, que é bom como referência para poder fazer esse estudo. Outras obras que traduzem o Yoga Sutras em português, que são bastante recomendadas, embora eu veja uma série de problemas nelas, são aquelas da editora Teosófica. Então você tem tanto lá a ciência do yoga do Taimini, como a arte da integração do Metta. Você tem uma tradução bem antiga, que foi uma tradução da tradução, é um pouco complexo, incompleto o sentido, mas que dá vias da gente entender como é que o yoga chegou no Brasil, pelo menos essa tradução do Yoga Sutras, que é da Vedanta Society, né, da Ordem Ramakrishna, que é o Raja Yoga, agora eu esqueci o subtítulo em português, mas o Raja Yoga de Swami Vivekananda, que também você encontra em sebo, está esgotado, mas tem lá tanto a tradução dos sutras direto, quanto uma explicação de conceitos enviesados pela Ordem Ramakrishna. Bem, então, posto isso, por fim, eu só posso colocar que, me desculpem se a pronúncia não for adequada, é mais pelo entusiasmo e pela insistência do Lucas que eu estou apresentando a mesa, que ele me encontrou umas 2 vezes e falou assim, apresenta lá. E o Lincoln também, que não está presente. E a Bia também. Bem, então nós vamos falar da proposta de explicação da psicologia e do modelo de consciência de acordo com Patanjali. Imagino que isso seja lugar comum para a maioria da plateia, que os sutras, de uma maneira hipersintética, adensem conhecimentos e conceitos vastíssimos de uma forma muito precisa e de uma forma a se desdobrar em um conhecimento tanto teórico quanto empírico, tanto prático, a posteriori, a partir do momento em que as pessoas conheçam esses textos.
Então a gente sabe que o Yoga Sutras começa já colocando de cara a sua proposta. Yogaschitta vritti nirodha. Yoga é a cessação dos processos da consciência ativa, ou yoga é a supressão dos movimentos da mente, ou ainda yoga é a disciplina por sobre as volições da consciência. E em seguida ele vai se preocupar em explicar para nós o que são essas volições da consciência, que no yoga são simplesmente tudo que a gente entende quanto mente vigilante, mente entorpecida, mente sonhando, todos os graus de contato que nós temos com o que nós chamamos da nossa psique, é essa mente em movimento que no caso do yoga vai tentar dar conta de suprimir ou modificar de modo a tentar acessar um estado diferente. E para isso ele vai explicar para nós o que são esses movimentos. E de uma forma brilhante ele coloca em basicamente, são 6 sutras, ele coloca do que se trata toda a nossa psique. E é muito interessante porque é claro que os desdobramentos de interpretações variam de tradição para tradição, mas é difícil alguém conseguir classificar algo na mente ou naquilo que a gente convenciona chamar mente, que não esteja inserido nesses curtos e breves versos. Então, ele começa classificando esses processos de volições da consciência, esses movimentos do que a gente pode convencionar chamar consciência ativa. E consciência ativa aqui eu coloco tentando também fazer alguma ponte com o que a Mandukya Upanishad coloca como consciência, sendo tudo aquilo que a gente percebe em vigília, durante o sono com sonhos e durante o sono sem sonhos. E tudo isso insere-se em movimento, tudo isso a gente considera movimento e processo da consciência. É interessante pensar que é um texto já de 2000 e poucos anos, onde já se divergem bastante as datações, mas que já tinha essa noção de que a mente não era uma coisa fixa, mas um processo, um processo constante que dependia de uma dinâmica para que acontecesse. E a primeira coisa que ele diz sobre esses movimentos que se pretendem suprir de modo a acessar aquilo que a gente coloca no Sutra 3, que é Tada Drashtu Swarupe Vastanam, que é feita essa supressão, o percipiente, ou a testemunha, ou o observador percebe-se em sua real natureza. Em seguida ele coloca o seguinte, né? Estou pulando o Sutra 4, ele coloca Vrittaya Panchataya Klishta Klishtaha. Ele diz, olha, todos os movimentos da nossa consciência, tudo aquilo que procede da nossa mente, ou é aflitivo ou é não aflitivo. E com isso, a gente pode pressupor já a partir dos outros sutras, que sendo aflitivos ou não aflitivos, sendo de alguma maneira enganosamente agradáveis, ou declaradamente produtos de kleshas, né? Pelo que eu pesquisei, klishta vem da mesma raiz de klesha, que é aflição, sofrimento, incômodo. Não interessa que processo se ocorra em sua mente. Para o yogi, esses processos são produtos de algo que fatalmente ou vai te levar ao sofrimento diretamente pelas ânsias e tribulações que ele causa, ou vai te levar ao sofrimento a posteriori pela falta daqueles processos enganosos de conforto que a mente, nos seduzindo, produz. E ele já de cara define os 5 tipos de movimentos da nossa consciência e tudo aquilo que ele vai considerar que aconteça na nossa psique. E ele vai dizer Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smrtayaha. Isto é, os movimentos da consciência são aferições justas, ou, em outra tradução, meios válidos de conhecimento, erro ou incongruências, composições, conceitualizações ou memória. A gente acha essas diferentes traduções e dá para criar um paralelo entre elas. Na hora que eu explicar esse sutra vai ficar um pouco mais clara o meu entendimento, o meu modo de ver em relação a essas divergências de tradução. O sono, que é o sono profundo, o sono sem sonhos, e a memória. Então, respectivamente, a aferição justa e aprendizado correto é Pramana, o erro é Viparyaya, a composição ou a conceitualização é Vikalpa, o sono sem sonhos Nidra e memória Smriti. Então, em seguida, ele já vai colocando como é que cada um deles funciona.
E ele começa com pramana. Ele coloca o seguinte: aferições justas ou meios válidos de conhecimento são a nossa sensibilidade, nossa percepção sensorial, as nossas inferências ou o conhecimento, em algumas traduções mais enviesadas para o hinduísmo, eles vão chamar isso de o conhecimento passado verbalmente de discípulo para mestre, e o terceiro modo de conhecimento dentro das aferições justas são a cognição ou também a transmissão fidedigna. Então você tem percepção sensorial, inferência e cognição verbal ou transmissão fidedigna, que pode ser verbal ou pode ser textual. Eles colocam com bastante ênfase, sobretudo os indianos. Eu não sei, não tenho condição de dizer para vocês se esse viés é mais colocado a partir de uma exegese puramente hindu ou se ela tem alguma base com a raiz de Patanjali, mas eles colocam que a revelação dos textos é um pramana, é uma forma de conhecimento válido, a partir do qual você chega a um conhecimento puro. Então, aqui a gente tem um pouco da epistemologia do conhecimento dentro da prática do yoga. A gente, pela sensibilidade, percebe o mundo, pelas inferências conseguimos compor coisas e conseguimos abstrair coisas de modo, mesmo que aquilo não esteja ali, eu consiga entender de maneira clara. O exemplo que eu ouvi quando eu estudei isso com a Lilian foi: bem, a gente ouve os carros na rua e eu não preciso de modo algum estar vendo e tocando e cheirando e percebendo o carro com todos os meus outros sentidos para que eu possa inferir que aquilo é um automóvel, dado o arcabouço de conhecimento que eu já possuo e que me leva àquela sabedoria. E a cognição verbal ou a transmissão fidedigna é um conhecimento que você absorve, mesmo sem realizá-lo de algum modo, sem experimentá-lo, mas que você, de alguma forma, identifica ali uma coerência e absorve a partir dali um estado de saber novo em relação àquilo. Bem, aí em seguida nós temos Vipariyaya, ou aí fica difícil porque toda vez que eu escuto um indiano me corrigindo falando Vipariyaya, eu não sei aonde ele está colocando a ênfase, então fica assim mesmo, tá? É o erro. Bem, a nossa mente erra constantemente. E hoje a neurociência e as diversas áreas que estudam a nossa psique afirmam com cada vez mais ênfase, olha aí, com cada vez mais ênfase, o quanto a gente produz auto-engano como um processo até de autodefesa do cérebro. Bem, a gente tem hoje uma gama de neurocientistas explicando e tentando dar conta de explicar os fenômenos da consciência, sobretudo aqueles mapeados a partir das práticas contemplativas também, e como é que esses textos poderiam ter alguma coerência com os estudos que a gente faz hoje. E é muito interessante porque todos esses estudos apontam para que esses textos milenares tivessem bastante base no que estavam falando. E é claro, todos nós aqui sabemos que a nossa mente se engana o tempo todo. O que, na verdade, a gente tem base científica e tínhamos já há algum tempo base filosófica para falar, é que a mente causa esse engano como um processo constitutivo a si mesmo. Da mesma forma que a gente tenta dar explicações para coisas que nos escapam de todo, com respostas mais preguiçosas, o velho exemplo do Vedanta, eu vejo uma corda enrolada no chão num quarto escuro e eu vou acreditar que aquilo é uma cobra, não porque algo me diga que é uma cobra, mas porque eu preciso preencher aquela informação. Também a gente faz isso com uma série de outros processos. E a gente comete esses erros desde as mais simples relações da nossa mente com o mundo, dos nossos contatos com as outras pessoas e também em relação a nós mesmos. A mente produz conhecimentos falsos a partir de contradições. E aqui a gente coloca assim, que Vipariyaya, o erro, é um conhecimento falso estabelecido no que não é sua natureza. Ou, ainda, incongruência é um conhecimento falso que não é baseado em nenhuma referência. A gente produz algo que não tem nenhum norte, nenhum eixo para se sustentar, mas a gente faz isso o tempo todo. E a gente tem visto isso acontecer, como a gente produz essas incongruências endêmicas, psicologicamente falando, a partir do ponto em que, sobretudo, as nossas crenças pessoais são defletidas por qualquer outra pessoa, sob quaisquer outros pontos de vista. Para a gente se sustentar
naquela nossa crença, a gente vai vai incorrendo a erros e tentando se segurar ali de uma forma a tentar manter esse processo como algo controlável. Em seguida, a gente tem a composição ou a conceitualização. E a gente coloca, aí ele diz o seguinte: Shabda Gyananupati Vastu Shunyo Vikalpaha. Então, conceitualização é algo resultante do conhecimento verbal sem objeto. Ou, aqui na tradução da Lilian, a composição é consequência do conhecimento pela palavra e é vazia de substância. Bem, a gente pode entender que as abstrações aqui na filosofia, sobretudo, acho que explicar a conceitualização é chover no molhado, né? De forma que todo o nosso trabalho dentro da filosofia é de trabalhar os conceitos sem ter muito norte de substância material para conseguir compô-los. Mas só a guisa de tentar manter a explicação de Sutra a Sutra, uma forma que o Patanjali entendia ou pelo menos como é colocado nos comentadores, de entender como é que funcionam essas composições, são os nossos conhecimentos, por exemplo, a respeito da natureza dos mantras. Existem alguns comentários falando sobre como, por exemplo, o conhecimento da gramática e da sonoridade e dos processos sutis da língua sânscrita são processos advindos de uma conceitualização. E, em outro caso, a gente pode falar também, de uma forma mais rápida de conceitualização, dos nossos conhecimentos matemáticos. Estes que a gente tem na Índia, na forma do Nyaya e do Vaisheshika, ali trabalhados à exaustão. Bem, a gente tem também sono profundo, e eu acho muito legal quando a gente trabalha a ideia de que tudo isso é movimento e tudo isso, de alguma forma, para o Patanjali, precisa ser superado. Então ele coloca que sono profundo, aquele em que a gente tem a maior distensão, a maior ausência do que a gente chama de consciência, é também um movimento. Então a tradução aqui de Abhava Pratyayalambana Vrittir Nidra, sono profundo é movimento, com suporte na cognição da ausência. Ou sono é também atividade fundamentada na cognição da inexistência. Então, tem duas coisas que nos dão pistas de que a consciência continua a acontecer em processo quando a gente está em sono sem sonhos. Primeiro, porque quando a gente tem um sono incômodo, um sono agitado, a gente levanta exausto, e quando a gente tem um sono reconfortante, a gente levanta refeito. A partir daí, nós temos uma pista de que algum processo ainda acontece sim na nossa mente, de modo que algo que seria feito para o nosso descanso, por vezes, nos deixa mais cansados. A outra coisa, e essa é lugar comum de toda explicação a respeito de Nidra, é que se o processo da continuidade da mente, se os Chitta-vrittis cessassem de todo, quando a gente dormisse, ou a gente entraria em Samadhi, que essa é a ideia, ou a gente esqueceria de quem somos. Se de alguma sorte a gente desse se esse processo fosse descontinuado, a partir do momento que eu dormisse esse sono profundo, as ideias mais simples em relação à vivência seriam invadidas de mim, até mesmo incluindo aí aquelas provindas da sensibilidade. Então falar, andar, pensar e viver como uma pessoa adulta, por exemplo, se tornaria inviável a cada vez que a gente dormisse. Acho que é um processo parecido, só que muito mais terrível do que igual aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Hoje a gente pode observar, catalogados nos hospitais psiquiátricos, uma série de patologias que mostram como se dá essa descontinuidade de pessoas que não conseguem ter fixidez em seu fluxo mental por mais do que, em alguns casos raros, do que 5 segundos. Mas ainda assim, mesmo nesses casos, algo sobrevive. É muito interessante pensar nisso, né? Mesmo, geralmente esses processos, essas patologias se dão a partir de traumas, e depois disso a pessoa não consegue manter a memória fixa por mais do que alguns espaços de tempo, mas aquilo que precedia ao trauma continua. Então há um processo de continuidade acontecendo, e ele dá o suporte para que nesse esquema dos Chitta-vrittis nós continuamos a continuidade do ser. Bem, por fim, a gente vai falar de memória.
E tentando de novo fazer esse paralelo com o que eu estudei, o pouco que eu estudei com alguns professores de neurociência, é muito interessante a resposta que Patanjali nos dá a respeito do que é a natureza da memória. Porque ele diz: Anubhuta Vishaya Sampramosha Smritihi. Desculpa aí, é o nervoso. A memória consiste em não permitir a evasão do domínio do objeto apreendido. Ou, memória é não permitir o afastamento dos objetos experimentados. Hoje a neurociência vai dizer que memória não é um lugar na nossa consciência, e nem organicamente falando, não é um neurônio que está ali guardando aquela informação como um byte. Na verdade, memória é um movimento que o cérebro faz, é um caminho percorrido pelas sinapses, e que quanto mais percorrido esse caminho, fazendo uma analogia com as nossas trilhas na floresta, quanto mais a gente percorre uma trilha, mais profunda ela fica, mais clara ela fica, mais difícil ela se apagar. E no entanto, se eu percorro uma trilha uma única vez, dificilmente eu vou identificá-la se abandonar essa trilha na floresta durante longo tempo. Assim também funciona a nossa memória. E o Patanjali vai dizer que memória é aquilo que nós fazemos na tentativa de reincidir no mesmo pensamento, numa mesma experimentação, ou no mesmo caminho que nossa consciência fez para que aquilo se mantivesse como nosso. E é ainda assim importante fazer mais um adendo de verificar a importância que a pedagogia dos antigos Gurukulams davam ao treinamento da memória. Hoje nós temos nos evadido cada vez mais de memorizar as coisas, na ideia de que quanto menos eu memorizo, mais coisas eu tenho, mais espaço eu tenho para aprender, e o que é um equívoco crasso. Afinal de contas, na medida em que eu treino minha memória para um campo, eu aprendo como treiná-la para outros, e assim, esse processo do Smriti se torna ainda mais consistente. E no entanto, embora todos os comentadores vão dizer que esses 5 Chitta-vrittis são necessários à nossa experimentação de mundo e na verdade são constitutivos a ela, é na superação de todos eles que se dá o processo de liberação dos sofrimentos. Patanjali vai trabalhar, se eu pudesse chamar de a psicologia do yoga, como é o título da minha exposição, de uma forma diferente das terapias convencionais. Em primeiro lugar, porque as terapias convencionais trabalham de uma maneira ainda a enfatizar a dicotomia sujeito e objeto em suas relações terapêuticas. No yoga isso muda bastante. Essa relação que se dá mesmo entre trauma e traumatizado, entre paciente e terapeuta, essa relação que se dá entre... obrigado. Entre mim e o meu processo terapêutico, isso no yoga vai sendo transmutado em uma outra percepção. É claro, nós estamos falando de uma escola dualista, mas quando a gente fala do que é o objeto de busca, Purusha, dentro do yoga, a percepção dele em relação às coisas, se é que pode se chamar assim, é completamente outra do que esta de trabalhar objetos que acontecem em minha vida. Essa é outra coisa que o yoga trabalharia diferente. Enquanto a terapia trabalha com os traumas e tem o seu valor e seu espaço e sua importância, no yoga e nas outras práticas contemplativas, a gente pode me permitam dizer que a gente trabalharia com os traumatizáveis, com a mente que, a partir dos seus processos de auto-engano, se permite traumatizar. E desta forma, não é que os traumas não tenham sua importância e que nós não soframos com eles. Afinal, esse tratado todo é sobre a validade do sofrimento e como superá-los. Mas que a ênfase que nós damos ao sofrimento em si não é, para esta escola, o caminho para a superação do sofrimento. Essa superação se dá, na verdade, superando todos os processos da consciência ativa e não somente aqueles que nos são desagradáveis. Não existe uma valoração, não existe um juízo de valor entre aquilo que eu guardo para mim enquanto experiências positivas e aquilo que são experiências negativas e danosas. O que o Patanjali vai propor é: transcenda todas essas experiências, pois embora elas lhe dão conta de viver o mundo, elas não dão conta de superar essa inquietação e esse sofrimento que está aí em você. Nesse sentido, eu acho que é por isso que a enunciação dos textos, antes dos textos clássicos em sânscrito começar, é tão importante, já que a gente está falando de um sutra, onde cada palavra não é desperdiçada. Quando ele coloca para nós Hatha Yoga no Shasanam, ele não está fazendo nenhuma preleção ou nenhum proselitismo em relação ao seu próprio processo, ou anunciando uma coisa que a gente já sabe que vai fazer. Poxa vida, é o tratado de yoga, eu sei que está. Agora a instrução do yoga, bem, eu já sei que é isso que eu vim buscar. Mas eu imagino que o que esses mestres gostariam de colocar é:
já que você procurou esse método, já que você procurou essa escola, prepare-se para uma experiência, ou para um caminho, ou para uma proposta, no mínimo, diferente daquilo com o qual você já teve contato. Ele propõe, sobretudo no Samadhipada, que é o primeiro capítulo do Yoga Sutras, uma solução neste contexto, que é baseada em duas práticas que nos acompanhariam ao longo de todas as nossas palavras, pensamentos, atitudes e outros modos de ação no mundo. Ele nos propõe Abhyasa e Vairagya. Ele coloca isso como um grande método para aqueles que de maneira mais determinada estão empenhados a experimentar o que ele vai chamar de Samadhi, ou em que outras escolas nós vamos chamar de Moksha, e o que aqui nós vamos chamar de Kaivalya, esse isolamento, essa transcendência ou essa superação dos movimentos e dos processos da consciência ativa. Abhyasa e Vairagya são respectivamente disciplina realizada de maneira fervorosa e por um longo tempo, de maneira abnegada e diligente, e Vairagya seria o que a gente pode colocar como entrega ou determinação, ou numa interpretação livre minha, um processo de compaixão que se dá de parte a parte. Claro que aqui parece que eu estou fazendo um paralelo com o budismo, mas é que é inevitável que a gente tenha que observar com um certo grau de entusiasmo como essas escolas colocavam soluções aproximadas para esse nosso problema de sofrimento. E quando eu coloco o Vairagya como uma forma de entrega compassiva, é dar ao tempo das coisas o tempo que elas têm para que o processo aconteça, desde que você faça de maneira devotada e disciplinada, sem de alguma forma causar danos a você ou aos outros seres. Me perdoem falar tão depressa, eu havia preparado mais coisas, mas como eu fui reduzindo, eu ia colocar mais comentários, colocar outras traduções para a gente fazer, na verdade, um trabalho de traduções comparadas e tentar chegar a um conhecimento nosso, até porque as tradições vão dizer que quando nós, de fato, aprendemos algo a partir desses conhecimentos, é mais um processo de apreensão para o que a gente pode dizer, há uma alquimia na consciência acontecendo aí, quando você aprende algo de fato. Porque o que você aprende não é nem só o que a tradição, o mestre ou o texto disse, nem só o que você entendeu do que ele disse, mas uma apropriação daquele conhecimento e a transmutação daquilo em uma coisa tua. Na verdade, o que todos esses tratados pretendem é fazer com que a gente transforme esses conhecimentos em uma realidade verificável a partir de cada um de nós. O laboratório, neste caso, e os instrumentos, o cientista e o autor de todo esse processo é o próprio praticante, é o yogin, é o buscador. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Bom, então agora nós podemos passar para a próxima apresentação, que é do Tomás Pedrosa de Tassis, que vai falar... Tassis. Tomás Pedrosa de Tassis, que vai falar sobre algumas reflexões sobre o conceito de tempo nos Yoga Sutras de Patanjali. Obrigado. Bom dia. E primeiramente eu gostaria de dizer que eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu escrevi um texto, então eu vou ler a maior parte, não vou apresentar com a mesma afetividade do Guilherme. Então talvez fique um pouco enfadonha a apresentação, mas eu vou tentar pontuar essa leitura com pensamentos, com algumas reflexões, para evitar que todo mundo fique viajando ou fique em outra dimensão, porque é muito chato quando o cara chega na frente para falar e fica só lendo. Aqui a gente está acostumado. Pois é, mas é bom evitar porque é chato, né? E outra coisa que eu vou falar é que o título da apresentação talvez seja um pouco enganoso, porque o que eu vou falar aqui hoje não é necessariamente sobre o conceito de tempo nos ou no, use como quiser, no Yoga Sutra, ou nos Yoga Sutras, ou no Yoga Sutras, enfim, tem várias possibilidades, mas eu vou fazer uma reflexão sobre uma possibilidade de leitura do Yoga Sutra, ou dos Yoga Sutras, enfim, eu vou me referir a os Yoga Sutras, porque eu acho que é uma forma melhor de me referir à obra. Mas, enfim, eu vou propor um método de leitura que toca em alguns pontos também de... A gente está tendo, pelo que parece, um mini curso de filosofia intercultural, uma possibilidade de ler esses textos de
de uma perspectiva ocidental. Então eu vou começar aqui fazendo umas reflexões que a gente pretende desenvolver, em essência, uma interpretação hermenêutica. E quando eu falo hermenêutica aqui, eu não me refiro necessariamente à tradição do Gadamer, ou do Heidegger, ou, enfim, toda a tradição que começa com Schleiermacher na Alemanha, mas uma tradição geral e principalmente que envolve as ideias do Henri Corbin, que foi um islamólogo muito importante no século XX, e eu acho que algumas das ideias dele são bastante úteis para a interpretação do pensamento indiano também, e não só do Corbin, como também de um autor suíço-prussiano chamado Jean Gebser, que é um autor pouco estudado no Brasil, mas que desenvolveu muitas reflexões sobre a questão da consciência, sobre a questão da transmutação da consciência, de várias fases da consciência. E talvez até se ligue um pouco com o que o Guilherme falou. Enfim, e sobre essa perspectiva que eu chamo de hermenêutico-gebseriana, eu pretendo investigar como questões relacionadas às ideias de temporalidade e historicidade podem ser analisadas tendo como pano de fundo os Yoga Sutras. Trata-se, então, o que eu estou fazendo aqui, sobretudo de uma proposta de leitura, como eu já falei. Então eu não estou fazendo uma leitura do texto ainda, assim, eu não estou chegando aqui falando, é isso, é X. Eu estou propondo uma ideia que pode ou não ser válida. Enfim. E uma abordagem que conjuga o que a gente chama de filosofia comparada, mas talvez não a filosofia comparada dessa perspectiva histórico-cultural, mas mais de uma perspectiva hermenêutica, ou até, para ser mais ousado, talvez uma perspectiva metafísica, não sei, enfim. E conjugando isso com discussões sobre a filosofia da história. E como a gente vai ver, talvez o texto tenha ficado um pouco longo, não sei se vai dar tempo de ler inteiro, mas, enfim, eu estou querendo tocar na questão da historicidade, porque muitas vezes a gente foi dito por autores desde o início do século XIX, quando o pensamento indiano e o pensamento oriental em geral foi apropriado no Ocidente pela filologia, enfim, de que esse pensamento ele era destituído de historicidade, que a historicidade ela é uma característica puramente ocidental, que só o Ocidente conhece a história. Mas a gente vai ver se isso tem algum fundamento ou não. Mas enfim, então a pretensão geral do trabalho é dizer se os Yoga Sutras podem nos dizer alguma coisa sobre o fenômeno da temporalidade enquanto historicidade. E a articulação entre o pensamento do Jean Gebser, que é um filósofo pouco estudado na academia brasileira, mas que eu acho que tem muito para contribuir com as discussões contemporâneas, e o pensamento indiano, eu acho que permite descortinar possibilidades de desenvolvimento conceitual que passaram despercebidas pela filosofia da história, pela forma de perceber o fenômeno histórico, o fenômeno da temporalidade, porque a própria ideia que a gente tem de historicidade, ela está ligada a uma concepção prévia de historicidade. Aliás, eu falei temporalidade, né? Ah, sim, estou confundido. E as ideias do Gebser, elas constituem um todo orgânico sobre a natureza do desenvolvimento do homem na história que, na minha opinião, elas coadunam fortemente com o pensamento integral como indiano, um pensamento que tenta conjugar. O Gebser ele criou o que ele chamava de Kulturphilosophie, em alemão, que seria uma forma de conjugar várias formas de saber em um só. Ele, inclusive, influenciou o Ken Wilber, não sei se vocês conhecem, enfim, foi talvez a maior influência do Ken Wilber, enfim. E a filosofia da cultura do Gebser, ela possui uma filosofia da história, que eu chamaria latente, que é a ideia, que ele foi uma grande resposta, o pensamento dele é o pensamento do Spengler, que acreditava numa ideia tipo, de crescimento e declínio das culturas. Ele, de certa forma, ele descarta essa ideia de declínio e parte de uma perspectiva de que elas se transformam, elas se transmutam. Não tem uma valoração, não tem um juízo de valor. E como ele pretende ter uma abordagem mais integral, e o pensamento indiano, a gente divide Yoga, Samkhya ou Vedanta, mas o pensamento indiano geralmente ele tem uma característica integral. Os pandits tradicionais na Índia, eles acham que todas essas diferenciações, essas supostas diferenciações entre as diversas 6 sistemas de filosofia, como eles chamam, na verdade são diferenciações de ordem prática, não de uma natureza geral. Elas são, como disse um autor americano chamado Theos Bernard, em 1939, eu acho, um livro chamado Philosophical Foundations of India, que ele morou muito tempo na Índia, enfim, é um autor meio ultrapassado, mas que eu acho essa definição boa, que todas as escolas de filosofia são, na verdade, uma forma
de transpor o que eles chamam de verdade única. É uma espécie de... Claro, existe isso aí, é bastante... pode ser problematizado, enfim. É só para lançar... para facilitar a minha forma de dizer. Enfim, e nossas hipóteses principais são as seguintes. Que os pensadores como Gebser, que é uma das chaves de leitura que eu vou utilizar para ler essa questão da temporalidade e da historicidade nos Yoga Sutras, e outros semelhantes, como o Corban, os autores associados ao Círculo Eranos, o Ken Wilber, o Eliade, enfim, eles têm muito a contribuir para uma percepção da historicidade que talvez tenha ficado, da temporalidade principalmente, tenha ficado, de certa forma, no subterrâneo do pensamento ocidental do século XX, enfim. Essa é a primeira tese. A segunda é que os Yoga Sutras constituem um exemplo paradigmático para o pensamento da Índia, por isso que eu escolhi eles como o objeto de análise, para essa análise, e poderia ter escolhido, por exemplo, o Brahma Sutra ou outro texto, mas eu acho que eles são paradigmáticos porque, aí aqui eu sigo o Eliade no livro dele sobre o Yoga, que ele diz que o pensamento indiano ele pode ser lido com 4 termos-chave, e um desses termos-chave é o Yoga. Então você pode construir, segundo novamente o Eliade, toda uma história do pensamento indiano tendo como base só a noção de Yoga. O termo Yoga existe no budismo, existe no brahmanismo, existe, enfim, jainismo, sikhismo, enfim, é um termo pan-indiano. Então eu acho que ele é um bom livro. Os Yoga Sutras são, como a gente disse, o texto central da filosofia do yoga clássico. Isso também pode ser problematizado, porque, como a gente sabe, os Yoga Sutras foram esquecidos durante um tempo, do século XII, por volta do século XII, até o final do século XIX, quando eles foram reabilitados pelo Vivekananda, foi basicamente ignorado pela maior parte da tradição indiana. O que eram os textos principais do yoga eram o Yoga Vashishta, desculpa, eu não sou sanskritista, então se eu estiver pronunciando errado, vocês me perdoem. Sim. E também o Bhagavad Gita, que eram os textos principais para a prática do yoga. Os Yoga Sutras eles foram recuperados pelo Vivekananda no final do século XIX, e eles foram, a partir dessa incorporação que o Vivekananda fez das próprias ideias dele do Yoga Sutra, é que os Yoga Sutras foram recuperados e foram trazidos para o Ocidente. Enfim, é uma questão... Eles, como diz o White, né, esqueci, você lembra o nome do livro do White? David Gordon White? Tem The Yoga Sutras of Patanjali, a Biography e um outro, mas enfim. E aí, a terceira tese é, dado que o nosso mundo se integra cada vez mais, esse é um termo-chave de integração, integralidade, integralização, se ele, obviamente, a gente está vivendo num mundo cada vez mais integrado, ninguém poderia negar isso. Então, seria interessante o diálogo com outras perspectivas ontológicas e filosóficas que podem ajudar a aclarar certos problemas latentes no pensamento do Ocidente. Então, será que só o Ocidente tem historicidade? Essa é a questão que eu estou querendo propor, que, infelizmente, a análise mais detalhada não vai ser colocada aqui hoje, infelizmente. Gostaria de poder fazer isso, mas seria muita pretensão numa comunicação de 25 minutos eu poder falar. Então, eu vou lançar algumas possibilidades de interpretação. E a quarta tese seria que a gente tem uma proposta hoje que é, sobretudo, um problema de método, de hermenêutica e de meta-história. Que seria, será que a historicidade que a gente tem no Ocidente de valorizar o que a gente chamaria de tempo concreto, de uma perspectiva eliadiana, da tempo linear que vai passando, enfim, que é inaugurado pelo Ocidente moderno, será que ela é a única forma, o historicismo talvez, é a única forma de compreender a historicidade e a temporalidade? Será que os Yoga Sutras e o pensamento indiano eles não têm outras formas de historicidade? Será que a historicidade está presa a necessariamente estar ligada a uma ideia de temporalidade concreta? Enfim, a gente vai ver como esses termos vão ficar mais bem explicados quando eu tenho aparentemente 15 minutos então, para ler. Então, agora é o modelo corrida de cavalo. Sim, agora eu vou ler bem rápido assim. Eu tenho Eu posso falar mais meia hora? Não. Enfim, então eu vou ler aqui o texto. São trechos de coisas que eu escrevi e que eu acho que podem ajudar assim,
Talvez vai ficar muito disperso, assim, porque ficou muito sintético. Então, se vocês tiverem, se parecer que ficou muito fora, muito sem pé nem cabeça e tal, vocês podem nas perguntas me apontar, até porque é bom para dar um direcionamento que eu vou fazer também. Então eu vou ler aqui, vou começar a leitura aqui. Tempo. Astrônomos, filósofos, físicos, antropólogos, políticos, geógrafos, metafísicos e teólogos ponderaram sobre o sentido e a natureza do tempo. Se trata de um fenômeno linear ou cíclico. É reversível? É o tempo absoluto e mensurável objetivamente, como apareceu para Isaac Newton e Galileu Galilei, ou é relativo, como teorizou Albert Einstein? É um campo de infinitas possibilidades que coexistem concomitantemente em números multi-universos, como nos dizem alguns físicos quânticos? Seria ontologicamente o campo da mudança ou da estabilidade? Seria um fator de corrupção das verdades eternas imperecíveis, como querem alguns pensadores da filosofia perene, ou o campo do ser propriamente dito, não havendo nada fora do tempo ou da história? O problema do tempo é, sem sombra de dúvida, um dos mais centrais na história das ideias em diferentes tradições culturais. Alguns autores foram ao extremo de afirmar, como fez o indólogo Heinrich Zimmer, que as noções de tempo e espaço são o componente central, o núcleo atômico de todas as culturas e civilizações, entre aspas. Aí aqui eu vou citar um termo em sânscrito, assim, então se tiver a pronúncia errada, se a pronúncia não estiver muito acurada, então vocês me perdoem novamente. Na sosti pratyayo lokeyatra kalo nabasate, que é basicamente uma tradução da Anindita Balslev, que é uma filósofa indiana, que significa: não há cognição no mundo onde o tempo não é manifesto. É uma obra sobre diversas concepções de tempo na filosofia indiana e que, inclusive, teoriza sobre o yoga. Mas, enfim. O famoso questionamento de Santo Agostinho, no livro 11 das Confissões, já foi citado à exaustão. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicá-lo a quem me fizer a pergunta, eu já não sei. O estudo intercultural do problema do tempo revela a natureza central de tal questão para inúmeras tradições teológicas e filosóficas, enfim. Entendido como fonte de sustentação das concepções gerais que uma cultura constrói sobre si mesma, o tempo é, por assim dizer, a raiz da qual deriva o néctar das concepções ontológicas e epistemológicas sobre as quais os homens se apoiam. Aí aqui agora eu vou dar um pulo, porque senão que eu não vai dar tempo de eu chegar ao cerne do meu argumento. É o seguinte: como o tempo é um elemento central, e eu estou escolhendo os Yoga Sutras como eu estou propondo uma leitura dos Yoga Sutras, tendo a questão da temporalidade, não necessariamente do tempo, como apareceu para Santo Agostinho e outros autores que teorizavam sobre o tempo de forma clássica no pensamento ocidental, como Aristóteles, enfim. Mas estou propondo uma leitura da temporalidade. Por que eu estou fazendo isso? Aí aqui eu vou direto ao ponto. Se estamos presenciando a aurora de uma nova estrutura da consciência, como querem alguns, aí como eu já tinha falado do Jean Gebser, o Jean Gebser teoriza que existem várias estruturas da consciência que foram se formando ao longo da história do pensamento humano. Então, desde o princípio, sei lá, da pré-história até hoje, ele fez uma categorização, uma tipologia das várias fases da história da consciência. Então, eu estou tomando essa ideia dele aqui como postulado. Enfim, se estamos presenciando a aurora de uma nova estrutura da consciência, como querem alguns, ou meramente assistindo ao desenrolar e à aceleração extrema da modernidade, a extrema comentada hipermodernidade, é certo que mudanças fundamentais na forma de pensar e se organizar a consciência estão se desenrolando no alvorecer do século XXI. Uma mudança nas formas de se encarar o tempo, com certeza é um fator que estruturará novas formas de apreensão da consciência. Nada melhor, pois, que dialogar com as tradições orientais, em especial a filosofia da Índia, que se dedica fortemente a um esquadrinhamento da consciência e do aspecto mental para a elaboração de ontologias do tempo. Como a gente sabe, a questão da consciência é central para o pensamento indiano, como o Guilherme falou, e não só para o yoga, também para o Vedanta, para o budismo, tudo está na natureza da mente. Já dizia o Buda, eu acho que no Mahaparinibbana Sutra, que não existe nada fora da mente. Enfim. Então, aqui, o poeta e filósofo fenomenólogo da consciência Jean Gebser se dedicou a estudar as mudanças na estrutura da consciência humana desde os primórdios da civilização até os crepúsculos do século XX. O insight central de Gebser foi perceber que, enquanto a consciência se metamorfoseia em direção à sua integralidade inata, aí já é novamente outro postulado do Gebser que eu assumo como central. Ela radicalmente reestrutura a ontologia humana e a civilização como um todo. 5 séculos antes do nascimento de Cristo,
o modo de realidade, percepção fundamental, se transmutou. Aqui é uma ideia bastante contestada, assim, que segundo o Gebser, ele de fato concorda com a interpretação convencional de que houve uma mudança do mitos para o logos, de que existe uma diferença entre consciência mística e consciência racional, enfim. Isso aí vocês podem dinamitar, se vocês quiserem, porque de fato é problemático. Mas enfim. E assim como essa mudança, por exemplo, na aurora da filosofia ocidental, que também é ligada ao surgimento do budismo, na Índia, enfim, é o que chamam de era axial por aí, também, segundo Gebser, teria surgido uma nova mudança no alvorecer do século XXI, que seria o diálogo entre o pensamento do Oriente e o pensamento do Ocidente, que permitiriam novas formas de se interpretar a consciência. Para Gebser, nós nos encontramos no limiar de uma nova mudança, que foi prestigiada não só por esses autores que dialogaram com o Oriente, também como pelo Hilke, que desencadearam uma mudança passando, que ele chama de através das coisas, entre aspas, em direção ao integral. O feixe de luz transparente por trás dessas mesmas coisas, gerando assim uma nova ontologia à perspectiva da realidade. As relações entre a consciência e a construção da realidade e, efetivamente, dinâmicas espaço-temporais é o objetivo de inúmeros escrutínios dos textos tradicionais atribuídos à tradição do Samkhya Yoga. Porque eu acho que não é possível você estudar os Yoga Sutras sem estudar o Samkhya. O Samkhya e o Yoga são tradições inseparáveis. Então, se você vai estudar os Yoga Sutras, você tem que ter um conhecimento mínimo do Samkhya Karika, do Samkhya Sutra, enfim. É impossível. A tradição é o Samkhya Yoga, não existe a tradição do Yoga. Pelo menos na interpretação que eu sigo, que seria não só a minha, mas também de autores como Johann Grishpon, enfim. Próprio Zinho, enfim. É de importância fundamental a estruturação de um conceito de tempo ou temporalidade para o estabelecimento de uma filosofia da história. Não seria nenhum exagero dizer que, sem um conceito de tempo, a própria história, entendida em suas inúmeras formas e manifestações, é vazia de sentido, um tronco opaco e apodrecido, sem caule, raízes e folhas. O estudo do tempo é, dessa maneira, equivalente a penetrar nas tessituras mais profundas do conceito da história, ou de historicidade, ou temporalidade, e suas decorrentes ramificações. Da mesma maneira que os físicos se aprofundaram cada vez mais em seus estudos sobre a natureza da matéria, reduzindo seus elementos estruturantes a fatores cada vez mais fundamentais, dos primeiros átomos até prótons, elétrons, neutrinos e supostas cordas cósmicas a sustentar o universo, o estudo das diversas ontologias do tempo, nesse caso o estudo comparado de ontologias do tempo ocidentais e orientais, aí o argumento é o seguinte, é de mostrar como um estudo tanto de autores como o Jean Gebser quanto dos Yoga Sutras pode levar a uma nova estruturação de ontologias do tempo, que é o que eu pretendo fazer na minha dissertação, que não é o que eu estou propondo aqui, eu estou só propondo o argumento geral, porque se eu fosse fazer a análise mais detalhada aqui seria bastante exaustivo e talvez a análise ainda não está finalizada, então eu poderia falar muitas besteiras, então eu estou evitando fazer isso agora. Enfim, a importância excessiva, e o ponto é esse, ao que a gente chama de história ou historicidade, são coisas diferentes, são conceitos diferentes, eles são obviamente diferenciados, mas eu estou fazendo um apanagem sintético aqui, então eu tenho que ser, às vezes, sacrificar a precisão conceitual para chegar a um ponto, digamos, didático do que eu estou querendo dizer. A importância excessiva atribuída à história, ou história com H maiúsculo, né, se a gente for seguir uma interpretação hegeliana, é, sem sombra de dúvida, uma característica do pensamento ocidental moderno. A despeito dos inúmeros debates envolvendo o tão comentado e tão pouco bem definido historicismo, gostaríamos de propor uma reflexão que será aprofundada, enfim, futuramente, que nós observamos no desenrolar do pensamento do Ocidente algo análogo ao que Gilbert Durand chamou de a desfiguração da imagem do homem no Ocidente. Eu acho que esse processo que ele chamou de desfiguração da imagem do homem no Ocidente, que eu vou resumir em, 30 segundos aqui, pode contar. Segundo ele, existiram várias fases do pensamento ocidental, até mais ou menos no século XVI existia uma correspondência entre todos os elementos que ele chama de integrais no pensamento ocidental. E a partir do século XVI, com a inauguração do materialismo racionalista, passa a haver uma cisão entre filosofias. Isso todo mundo sabe disso, ele não é um gênio por descobrir isso, não, mas enfim. E
a partir desse primeiro racionalismo materialista, e o segundo seria o emergir da tradição historicista ou da tradição histórica no século XIX, que seria um rompimento ainda maior com o que eles chamam de imagem tradicional integral do homem, que existiria no Ocidente pré-modernidade, talvez, e que seria, de certa forma, semelhante ao que existiria no pensamento hindu, ou no pensamento chinês, enfim, seria uma espécie de interpretação mais integral da realidade. Então, talvez, se trazendo um texto como os Yoga Sutras, ou outros textos da filosofia indiana, da filosofia chinesa, da filosofia japonesa, seja uma forma de entender melhor esse próprio pensamento ocidental, que foi, de certa forma, interpretado de uma, digamos assim, de forma equivocada pela modernidade. Que, por exemplo, em São Tomás de Aquino, existem várias interpretações disso. Eu não sou especialista em São Tomás, eu estou só dando um achismo aqui, coisas que eu li em outros autores, posso estar absolutamente equivocado, falando uma grande besteira. Mas, enfim, existem passagens em que você encontra análises lógicas, racionais e epistemológicas, ou ontológicas talvez, junto a reflexões de natureza cabalística ou gnóstica. Há autores que leem cabalismo, gnosticismo em São Tomás. Então, por que isso foi colocado de lado? Por que isso foi varrido para debaixo do tapete? Será que não existe, talvez, uma aproximação com outras formas de pensar e estruturando uma outra forma de encarar a filosofia e a própria concepção de temporalidade, de historicidade que a gente tem, outras formas de leitura para esses textos? Como vocês podem ver, eu estou querendo fazer uma proposta de filosofia intercultural. No caso, os Yoga Sutras, apesar de estar falando do título do trabalho, o conceito de tempo nos Yoga Sutras, eles são só digamos assim, um exemplo mesmo. Eles não são um objeto central no sentido de eu estar esmiuçando. Assim, eu estou usando eles como exemplo paradigmático de um texto oriental que pode ser lido, e poderia ser qualquer outro texto aqui, mas como eu disse, eu acho que os Yoga Sutras e a tradição do Yoga é central para o pensamento indiano, então nada melhor do que usar uma tradição que a gente considera central para esmiuçar essa possibilidade de fazer uma filosofia comparada, de fazer uma filosofia que você leva em consideração várias questões. E o tema... Tem tempo ainda? Pode falar. 5 minutos, né? Enfim, então eu vou partir direto para a conclusão, senão ficaria... Enfim, eu estou querendo usar os Yoga Sutras justamente para mostrar que se a gente desnudar outras formas de temporalidade, por exemplo, a ideia de que os Yoga Sutras têm uma visão soteriológica da realidade, que o objetivo final do sábio hindu é a libertação, ou traduza isso como você quiser, enfim, é outra questão. Mas, enfim, será que essa concepção soteriológica não tem algo a contribuir para a nossa percepção do tempo, para a nossa percepção da historicidade? Será que ela é simplesmente uma negação da história como um todo, uma negação da temporalidade concreta do homem, que é a interpretação tradicional que se faz, de que a libertação nas tradições soteriológicas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, ela envolve uma negação da historicidade. Mas isso seria, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para o Guilherme, mas que eu aproveito para falar agora, porque em relação com o que eu estou fazendo, tem uma interpretação que eu acho muito boa dos Yoga Sutras, do Ian Mitchell, em que ele reflete sobre o conceito de Chitta Vritti Nirodha. E, novamente, não sou sanskritista, então, enfim. E nessa interpretação ele se opõe, de certa forma, e é por isso que eu escolho também os Yoga Sutras, ele se opõe à ideia de que o objetivo final do Chitta Vritti Nirodha seria a superação, simplesmente a superação do mundo da Prakriti, que, como a gente... Acho que todo mundo aqui conhece a diferenciação entre Prakriti e Purusha, todo mundo conhece esses termos, né? Então não precisaria explicar. Não, né? Seria necessário explicar? Não, enfim. Segundo ele, a ideia de que para o Yoga só o conhecimento do Purusha, o conhecimento do eu verdadeiro, assim, que seria equivalente ao Brahman, do Vedanta, enfim, seria o fundamental, não é verdadeiro. Segundo o Mitchell, o Prakriti e o Purusha, eles são complementares. Existe uma complementariedade que foi negligenciada pelos estudiosos e pelos tradutores e que pode sim ser recuperada. E o que eu estou querendo mostrar é justamente isso. Tem um trecho que eu separei aqui, que não só nos Yoga Sutras, mas até no próprio Bhagavad Gita,
como o Eliade gostava muito de apontar, a ideia de que o homem deve abandonar a história, ou deve abandonar sua historicidade, sua temporalidade histórica, ela não é meramente essa ideia simples que a gente imagina de o homem atingiu a libertação e agora ele está fora disso tudo. Não. Existe uma complementaridade que, percebendo que você pode também, ou o sujeito que vai... Se a gente pode usar a noção de sujeito aqui, né? Mas enfim, o indivíduo que atinge a libertação, ele não está imediatamente fora da temporalidade histórica, mas dentro dessa temporalidade histórica ele atinge uma outra forma de consciência, uma outra forma de perceber o mundo dentro da temporalidade. Ele não se evadiu, ele não saiu, ele não está em direção ao nada. Ele está pertencendo ao mundo, mas liberto dentro desse mundo. E é basicamente com base nessa ideia que eu queria propor, se é que é possível, uma interpretação desse conceito de temporalidade, ou talvez esticando bastante, né? Fazendo uma esticada para compreender também, para comparar com essas ideias do Gebser, enfim, ou desses autores como Corban, para mostrar que a filosofia oriental, ela não é só ascetismo, ela não é só negação do mundo, mas que a libertação pode ocorrer dentro do mundo, sem necessariamente implicar que a gente vai subscrever a visão de mundo historicizante ou historicista. Então, a proposta aí eu deixo uma pergunta final. É possível entender a historicidade nas tradições orientais? Aliás, é possível interpretar a historicidade a partir das tradições orientais? Eu acho que sim, usando os Yoga Sutras como exemplo. Muito obrigado, Thomas. Então a gente pode passar para as perguntas, para os comentários, se alguém quisesse começar. Primeiro, um comentário, primeiro eu vou perguntar uma coisa, né? Você está planejando traduções, algumas traduções do Yoga Sutra. E você passou por uma aí, que traduziu Vikalpa como conceitualização. Eu me sinto tentada a perguntar quem foi que fez isso. Né? Porque, então, Vikalpa como conceitualização vai dar problema na hora de interpretar. Porque eu tinha proposto composição. Sim. Muitos autores utilizam imaginação, fantasia, isso é muito frequente, né? Mas daí para conceitualização, saiu, sabe? É outro campo semântico. Conceitualização é uma coisa diferente de imaginação ou fantasia ou composição, né? Então, na categoria de Vikalpa, entrariam, por exemplo, os sonhos. Entraria um surto psicótico, né? Que eu vejo alguém me perseguindo, querendo me matar, e só eu vejo, né? Então, mas se eu traduzir isso como conceitualização, por exemplo, um surto psicótico não é conceitualização, né? Então, nenhum sono vai dar problema. E aí, se eu usar conceitualização, eu vou acabar incorrendo em, como você tinha falado, matemática, conceitualização, Nyaya. Não, é Brahmana, não é Vikalpa. Vikalpa é a composição de algo, uma combinação criada pela mente, algo que não existe no plano físico. Né? Nyaya, o departamento de Nyaya é Brahmana, né? É lógico. Mas, então, essa tradução, conceitualização, eu, pessoalmente, claro, essa é a minha posição, mas eu acho problemática. Problemática, ela desvia do que está colocando, não é? Porque aí é melhor, então, você escolher, ou imaginação, fantasia, e esclarecer, comentando, olha, está se referindo a todas as criações que a mente pode fazer, que recombinam partes de objetos, enfim, criam uma nova realidade. Porque aí até o quadro de Salvador Dalí, por exemplo, ele é Vikalpa, composição. Eu imagino que até os processos artísticos entrariam aqui, todos eles, de criação, é a capacidade de criação mesmo.
descontrolada, não é? Absolutamente insana, não é? Mas não é? E ela se utiliza da memória. Então, o problema foi só com essa conceitualização. Eu falei, não, nem forçando não vai dar. Vai dar problema. Bom, eu até fiz questão de colocar essa tradução, porque foi de todas as que eu já havia lido, das várias e várias traduções para inglês, para português, espanhol de Yoga Sutras, foi a única vez que eu vi Vikalpa colocado dessa forma. Eu pensei, bom, será que dá para inserir nesse contexto? Então, que bom, agradeço o comentário dos dois e fico feliz com ele, porque me ajuda inclusive a localizar o problema que eu estava encontrando. Porque inclusive nas traduções em inglês, tanto americanas quanto britânicas, parece que é um lugar comum que a maioria deles opte por imaginação. Quase todos os que eu olhei era imaginação, e eu penso que imaginação seja insuficiente nesse caso, porque a gente coloca imaginação como apenas um processo visual e imagético do construto mental. Mas eu imagino que Vikalpa possa considerar, inclusive, experiências sinestésicas que não têm um suporte com a realidade. Então todo um aparato de experiências sinestésicas, cheiros que você sente que não tem por que ser. A lembrança, por exemplo, todos nós já tivemos isso, né? A lembrança de um aroma, ele nos ocorre e é quase como se o aroma estivesse lá, mas não existe base nem suporte para que aquilo aconteça, porque não tem nada na experiência sensorial que nos dê suporte para isso. Eu agradeço o comentário, porque eu realmente coloquei para a gente comparar as traduções. De fato, aqui no Bryant, a palavra que ele escolhe, assim como na tradição lá do Swami Rama, do Himalayan Institute, do pessoal da Vedanta Society e de algumas universidades pelos quais eu passei só por esse tema, o tema é imaginação. No teu caso é composição, e eu concordo que ele seja mais amplo, porque e ele dá conta de pensar que é toda essa junção dos pacotes do nosso arcabouço de informações advindos da memória e que produzem coisas que não são por si, que não se sustentam para além do processo do próprio construto mental. Acho que um bom termo, se a gente tivesse para explicar, seria o que na psicologia eles vão chamar de construções mentais, né? São essas construções que advêm dos mais diversos tipos de processos. Então eu agradeço. Pode ser voluntário, pode ser delírio, mas é sempre uma criação. E no caso da tradição do yoga, pode ser produto dos sanskaras, né? Pode ser produto de alguma impressão latente que você tem ali, que fique gritando no seu subconsciente, e que de uma hora para outra dispara. A gente pode ver uma outra expressão do Vikalpa quando, por exemplo, uma situação absolutamente desnecessária desperta um trauma, dispara um trauma em alguma pessoa. Sei lá, a pessoa sente o cheiro de determinada comida e surta. Uma amiga minha, a gente colocou, tinha uma casa de uma amiga que tinha um pelego no chão, aqueles que o pessoal do sul usa muito. Ela entrou em pânico quando viu o negócio, e depois fui perguntar para ela, e é toda uma história de infância que, poxa vida, ela tinha nojo daquilo quando criança, e a mãe dela botava ela para dormir em cima daquilo, então disparou todo o medo que ela nem sabia que estava lá. Então, se a gente pega os históricos... Isso é smurk, memória... E aí o processo, o efeito é Vikalpa, né? O efeito daquele trauma, aquela construção daquele susto, ou até mesmo de uma experiência positiva, pode ser Vikalpa nesse sentido, imagino eu. É interessante, aí passando um pouquinho para... eu estava esperando, no caso do Tomás, que ele fosse falar mais sobre o conceito de tempo no Yoga Sutra. Eu achei que você ia falar de Akasha. Eu achei que ele ia falar do conceito de Kshana, não é? Que são os instantes, porque dentro da filosofia do Yoga, o único tempo real que existe é o instante, é o momento presente. E é dentro disso que se lê a consciência como presentificando todas as experiências. Não é? Se eu me lembro da dor que eu senti, sob a perspectiva mental, eu estou sentindo a dor de novo. Não é? Não tem essa... Então, a atividade é sempre presente, né? Ele vai falar, tem alguns sutras que ele vai falar, não sei se vai dar para você incluir no seu trabalho, Tomás, né? Essa questão de Kshana, ele fala de Krama, que é o percurso que existe, esse percurso de um instante para o outro é o que nós percebemos como tempo, mas em termos da manifestação de Prakriti, da matéria, enfim, não existe essa realidade que nós lemos como tempo, não é? O que existe é apenas o momento
Shana, um instante. Muito discretos. E o que define a passagem de um momento para o outro, de um instante para o outro, é uma mínima transformação na matéria. Se não houver transformação, não há passagem de tempo. Então, o que define a passagem do instante é o momento. Mas isso, não sei como que você vai colocar isso na historicidade, não é? Enfim, não é? Isso é um caminho. O conceito de tempo na caixística de Raina e Aya é totalmente diferente. É mais próximo de física mesmo, no aspecto da física contemporânea, ocidental. Mas o objetivo é mais focar no aspecto soteriológico, porque no aspecto, talvez o conceito de tempo tenha ficado muito... levou a uma certa confusão, eu acho. Foi um título mal dado. Bem mal dado. A única coisa que eu comentaria, se é possível comentar, é que eu não arriscaria dizer que toda a tradição da Índia tenta buscar uma mesma coisa que você falou, é possível problematizar, porque até mesmo o Samkhya e o Yoga, que são duas tradições muito próximas, tem distinções de método e tem distinções de conceito entre si, e por isso que elas são diferentes. E a gente também tem que considerar que a gente está falando aqui como se os darshanas fossem as únicas coisas que foram produzidas na Índia em termos de filosofia, e não foram. Né? Existem escolas. As citar heterodoxas mais conhecidas são o budismo e o jainismo, mas além deles os charvakas e tantos outros que muito provavelmente se perderam, porque perderam a disputa histórica, como alguns filósofos nossos, né? Como foram os casos, eu não lembro do cara que o Platão detestava, me ajuda aí. Exato. Protágoras, por exemplo, enfim. Ele, aliás, detestava bastante gente. Mas, enfim, a ideia é essa, de não achar que tudo na Índia é uma mesma coisa. Porque os indianos, até acho que para se poupar de tentar fazer essas equivalências conosco, eles todos vão dizer de uma forma geral, é tudo a mesma coisa. Porque a gente fica querendo achar essas diferenciações, quando na verdade, na maioria dessas escolas, pelo menos, o que eles estão preocupados é em empenhar-se para que você realize o método. Então, o discurso ele é um aparato prático do método, mas que essas nossas tentativas de distinção naquele momento, para aquelas conversas corriqueiras que a gente tem com eles, não cabem, mas elas existem. Não dá para se colocar de lado, imagino eu. Ou talvez o método seja diferente para se atingir o mesmo fim. Depende, viu? Depende. Eu não sei porque... A questão da caixística, o que ela propõe é que a pessoa saiba dominar o mundo. Só isso. É simples. Nós vamos ensinar um método para você conseguir entender o mundo. Uma vez que você entende, você domina qualquer coisa que você sabe. Ela não tem por si, então, um objeto de transcendência. Não. A Nyaya, o que é a Nyaya? É a evolução do ser humano no sentido de conhecimento. Que ele saiba o conhecimento verdadeiro. Mesmo temporal, mas é o conhecimento verdadeiro. Mas será que não tem um elemento soteriológico? Não. Dominar o mundo? Não. Eu recomendo que você leia um filósofo indiano chamado Raya Krishna. Eu conheço. Ele desmonta toda essa argumentação que é ocidental. O senhor pode repetir o nome dele? Por favor, Gaia. Gaia. Krishna. Mas, bom, aproveitando que está nessa discussão, mas você, Lincoln, bom, isso eu pergunto para vocês em geral, né? É claro que existe o Charvaka, e isso nem coloca em questão se toda a filosofia indiana visa algo desse gênero, mas afora essas escolas menos conhecidas pelas razões que sejam, vocês não diriam que de qualquer maneira, e aí no Nyaya eu não sei, né? Acho que essa é uma questão também, mas essa temática do moksha, ao menos de alguma maneira da libertação do sofrimento, não está sempre presente, seja o que se compreende por sofrimento, seja o que, independentemente do que se compreende por sofrimento, de como se compreende o meio para a libertação, mesmo no caso da Nyaya, que no Nyaya se dá pelo conhecimento de todo modo, até mas é uma relação tão diferente que eles colocam que não pode se aproximar desse conceito do sofrimento, que a pessoa só. Não, mas também ninguém falou, nenhum desses é um conceito genérico, mas é uma temática assim comum, Você né? uma pessoa boa, estude, tenha conhecimento,
sol. É simples. Mas não tem uma ideia de uma iluminação permanente no Nyaya, por exemplo? De você alcançar a libertação definitivamente. Usar o termo moksha, mas de uma forma totalmente diferente. Alguns termos que a gente tem uma generalidade, conforme o Darshana, eles passam a ser uma linguagem técnica, que ela vai assumir um aspecto totalmente diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se tem uma palavra que no Darshana é uma coisa, no outro é totalmente diferente. Não, acho que isso é sempre o caso de todo modo, né? Que vai haver diferenças é meio que dado, né? Mas a questão é se não haveria nenhum ponto em comum, por exemplo, entre o que o Nyaya fala do moksha e o que o Sankhya fala do moksha, ou seja, não há uma preocupação de uma libertação, de uma experiência da impermanência do mundo ou algo do gênero, alguma coisa que... Será que não? Sabe o que acontece? O que provavelmente acontece, você está chatinho, mas digamos que nesse misterioso concílio que elegeu quais eram os dados, Eu ia falar disso. né? A gente não tem um registro, entre aspas, documentado histórico de quando foi isso, mas sabemos que lá pelo século IV, V depois de Cristo já estava assim, dali em diante, né? 6 darshanas, 6 visões ou pontos de vista aceitos pela ortodoxia bramânica. Então, a condição era para esses darshanas entrarem, né, para esses grupos ou escolas, né, os sistemas de pensadores entrarem, né? Então, a condição era aceitar os Vedas como texto de revelação, como livro sagrado. E isso implica em aceitar uma ideia de moksha mas o que acontece? Alguns dos darshanas aceitaram, não, tudo bem, a gente aceita, é o máximo, viva os Vedas, mas você não vai encontrar nenhuma citação dos Vedas, enquanto outros darshanas são como Vedanta, por exemplo, puramente Vedas, né? E casos como o Vaisheshika e o Nyaya, que provavelmente nem... O Nyaya é uma base lógica para todos os outros desenvolvimentos, mas o Vaisheshika era uma escola tomística. Talvez ele fosse tão heterodoxo como o Sankhya, sabe? Mas eles aceitam nominalmente. Aí se precisar citar a palavra moksha ou a palavra Vedas no tratado deles para continuar lá, né, na ortodoxia, eles citam. Mas daí em diante, que se dane, eles vão fazer outra coisa. É a mesma citação política. Eu acho que isso envolve um elemento da origem histórica também dessas doutrinas, porque elas se originaram em digamos assim, contextos diferentes. O Zimmer tem uma ideia de que, por exemplo, o Sankhya e o Yoga, tanto o Sankhya quanto o Yoga, não são provenientes da tradição védica, são provenientes de uma suposta tradição nativa da Índia. Ele diferencia. Claro que isso é problemático hoje, enfim, eu não vou ficar batendo nesse ponto, mas segundo ele, o Vedanta seria um reflexo do pensamento brahmânico tradicional, aí seria a ortodoxia de verdade, de certa forma, e algumas outras escolas seriam uma espécie de tolerância que o brahmanismo abriu para o pensamento não indo-europeu na Índia. Mas aí a gente tem que considerar que ao longo dos séculos você tem um processo de sincretismo, claro, né, de diálogo e de apropriação que até é difícil, se for rastrear, mapear, é difícil. O que é bramânico, o que não é. A terceira parte dos Vedas, as Upanishads, já assimilou, né, elementos de yoga, já não tem nada a ver com a primeira parte do rito do sacerdote. Né? Então, foi um longo processo, né, de interdiscursos. Né? Por isso que é difícil ler também. Né? Nós temos a mesma coisa na Europa, mas na Índia foi mais intenso. Professor. Queria fazer 2 comentários. Primeiro, na linha do que a Miriam está falando, dar exemplos um pouco mais radicais do problema de usar a mesma palavra em contextos diferentes. A palavra yoga, ela pode ser usada na gramática sânscrita. Não tem nada a ver com o yoga do Patanjali, né? É uma conjunção de sons, por exemplo. Né? Ela é usada no Mahabharata. Você pode achar a palavra yoga nos tratados de astronomia indianos. Não tem nada a ver com o yoga que a gente costuma conhecer. É uma conjunção de 2 planetas. Né? E não dá para começar a viajar
e dizer, não, mas então é porque eles pensavam que na conjunção dos planetas você vai... Não, por favor. Por favor. Né? Não. Né? E O termo yoga é utilizado inclusive para, em termos de textos mais antigos, inclusive em algumas partes do Mahabharata, para designar como chama? O cavalo. Arreio? O arreio que se coloca no cavalo. Então, assim, tem vários sentidos. Então é importante fazer uma diferenciação. e respeitar cada texto, né? Como a gente faz ao analisar um texto filosófico ocidental. Né? Quer dizer, você não pode começar a misturar, né? Como às vezes alguns autores no Brasil, inclusive, tentavam fazer uma mistura geral de filósofos e, né, fazer uma síntese, e aí você mistura Kant com Platão, com Aristóteles, com Descartes, etc. E aí, não, né? Por favor. Né? E o meu segundo comentário é mais específico aqui sobre a exposição do Guilherme. Então, sugestão de diferenciar a mente da consciência como coisas que são bem diferentes. Né? Isso aqui eu recebi de algum de vocês ou é seu? Não, isso tava. Ah, tá, não, porque o senhor está falando disso, apareceu aqui, diferença entre mente e consciência. Foi alguém que entregou esse papel de sugestão antes? Não, desculpa. Não, né? Porque, então, aqui no resumo, né, você coloca Tita Fritz, as volições ou movimentos da consciência. Né? Quer dizer, os Chit e Tita, né, são coisas diferentes. Né? Então, tecnicamente, Chit é o que a gente costuma traduzir por consciência, e a consciência, a única atividade dela é estar consciente. Ou, se você quiser dizer que ela produz alguma coisa, ela ilumina, por exemplo, né, uma expressão bastante utilizada. E ponto. Quer dizer, então esses vrittis, eles pertencem ao funcionamento mental, que é o que você deve controlar no Yoga de Patanjali, né? Mas você não vai, você não tem a supressão ou o controle de Chit, da consciência, né? Então, Chit é a caracterização do Purusha, que você quer atingir, né? E que é a consciência pura, ela não se modifica, né? Ela não se transforma, ela é sempre a mesma. Então, tentar diferenciar um pouco aqui as atividades da mente da consciência, eu acho que é importante aqui na terminologia. É claro que você não está, na sua exposição toda, você não estava focando a consciência, estava focando as atividades mentais, né? Mas procurar tomar cuidado com a terminologia na sugestão. Claro, eu acho que o meu problema, então, obrigado pela contribuição, e acho que o meu problema foi tentar, por conta de ler tantas tradições, porque o que nos chega sempre é tão reduzido. Eu acabei lendo os modelos de consciência mais ao viés do Vedanta, onde a gente tem o elemento de Buddhi, que eu acho que aí se encaixa como essa consciência aqui ilumina, ou se eu fiz alguma espécie de confusão em relação ao próprio conceito, porque a minha ideia de que algo que permanece antes de Purusha, que é um processo de consciência, eu estava confundindo com Buddhi, então eu agradeço a explicação. Tem que tomar esse cuidado. Quer dizer, a estrutura é muito mais complexa do que você tem. No Sankhya você tem Purusha, você tem Buddhi, você tem Ahankara e você tem Manas. No Sankhya Karika não se usa a palavra Chitas, você usa só Manas, né? Mas é a mesma coisa, né? E cada uma dessas coisas tem propriedades diferentes, né? Então precisa, né, distinguir. Obrigado. Professor, ontem o senhor fez aqui uma explanação sobre o Sankhya, né? E ele hoje está falando um pouco do Sankhya também, e ele usou o termo Sankhya Yoga várias vezes. Eu fiquei confusa. O senhor consegue pôr? Eu também usei. Também ficou.
Quer dizer, são duas coisas que se complementam. Se tem nomes diferentes, tem alguma diferença, claro, né? Mas se você vai ler o Yoga Sutra, ele utiliza uma porção de conceitos que ele não explica, porque ele não precisa explicar, porque já estão explicados dentro do Sankhya, né? Então você precisa, como foi dito aqui também, precisa estudar o Sankhya para poder entender a base do Yoga Sutra. Mas não existe Sankhya Yoga, existe Sankhya Yoga? É que as pessoas costumam convencionar essas duas coisas juntas, porque os darshanas eles são separados em parezinhos. Sabe Deus por quê? Porque eles são assuntos e matérias bem distintas entre si. Então você tem Nyaya e Vaisheshika, você tem Samkhya Yoga, você tem Uttara e Purva Mimamsa, né? Até esses dois que são equivalentes, você vê lá, um é o dos rituais e das obrigações cotidianas, geralmente do chefe de família, né? O texto se referencia a isso, e o outro é o Vedanta, com todas as suas acepções filosóficas em relação a Atman, transcendência e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco forçosa essa leitura que nós, de fora, eu geralmente observo isso, é mais uma coisa nossa ocidental, quando a gente está olhando de fora, a gente quer dar uma resposta rápida e resumir. Porque eu acho que é mais essa leitura de separação entre o Sankhya e o Yoga é uma leitura estritamente acadêmica, mas ela não é praticada pelos pandits tradicionais. Então, por exemplo, quando a gente fala, o Nyaya é diferente do Vedanta, é diferente. É uma leitura, por exemplo, o Daya Krishna disse isso. O Daya Krishna não é um pandit, ele é um filósofo acadêmico. Então, mas aí no Shankara, se você pegar o Bhashya dele ao Brahma Sutras, o Shankara está lá debatendo com o pessoal do Nyaya, está dando contra-respostas ao Nyaya, está dando contra-respostas à galera de outra tradição. Então, é distinto, sim. Então, se a gente está falando de um Pandit, não, acho que ninguém é melhor para evocar isso que Shankaracharya. Mas acho que tem uma questão anterior, talvez, aí, que não é... Bom, que até onde eu entendo, tem até aquele livro do Andrew Nicholson, né, o Unifying Hinduism, que ele fala justamente desse desenvolvimento a partir do qual o hinduísmo foi concebido como uma única religião, né, o que é que isso significasse, e passava justamente por essa classificação dos sistemas ortodoxos, heterodoxos, e que havia várias classificações diferentes, e que isso é um desenvolvimento medieval, né. Mas, então, assim, por um lado eu concordo que essa relação Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, assim por diante, ela tem um determinado momento interpretativo, ela não é uma coisa que está dada desde sempre. Mas, por outro lado, isso não me parece, até do que consta desse desenvolvimento histórico da filosofia indiana mesmo, que isso tenha sido uma invenção ocidental. Isso me parece que é um desenvolvimento interno, presente nessas classificações das filosofias ortodoxas que começam a surgir nesse período medieval, assim, e que levam a essa ideia de você tentar sistematizar essa relação entre escolas. Não, mas eu me coloquei mal, eu não disse que não há essa parificação, ela existe, mas eu digo, a gente como tenta reduzir as coisas, começa a achar que elas falam exatamente a mesma coisa. Não sei se elas só se complementam ou se elas falam coisas distintas que possam ser casadas de alguma forma. Que é a mesma coisa, colocando no plano macro, pensar os 6 darshanas sendo as escolas ortodoxas, como se elas tivessem uma mesma linha de coerência de pensamento, ou de uma mesma proposta, uma mesma finalidade. Não, acho que eu gostaria até de acrescentar um comentário sobre isso também, né, porque bom, obviamente a sua apresentação gerou muita controvérsia, mas acho que essa questão da interculturalidade que você tentou colocar e de tentar pensar uma questão que seria de interesse não apenas oriental ou ocidental, que seria essa questão da historicidade, né, como tentar pensar algo a partir disso, é interessante e também permite voltar um pouco àquela questão sobre, enfim, né, você tem esse uso de palavras diferentes, você tem uso de uma mesma palavra, mas com sentidos diferentes, o que está acontecendo aí. E eu acho que uma maneira de resolver um pouco isso, até pensando na própria proposta do Mao, dessa ideia de uma situated unsituatedness, né, de algo que é situado, mas ao mesmo tempo também extrapola o contexto, né, isso tem um pouco a ver com... Acho que não é tanto pensar que essas palavras estejam sendo usadas do mesmo jeito, ou fundamentalmente do mesmo jeito pelas mesmas escolas, mas digamos que é interessante pensar essa questão de temáticas comuns, né? Quer dizer, isso é uma coisa presente também, obviamente, mesmo na filosofia grega ou na filosofia oriental, o que quer que seja. Quer dizer, quando a gente pensa na filosofia helenista, quando a gente pensa
que eles estão ali sempre discutindo o sábio, o que é o sábio, qual que é o sábio, quer dizer, é claro que cada um deles tem um conceito de sábio, é claro que esses conceitos, em última instância, não se deixam reduzir uns aos outros, mas também eles não são desenvolvidos independentemente, como se eles estivessem achando que eles estão falando de coisas completamente diferentes e que não são relevantes um para o outro, né? E o mesmo, eu diria, vale para palavras como moksha, como samadhi, como yoga. Então, acho que essa questão da temática comum, mesmo que a maneira de conquistar isso seja diferente, é relevante e de fato está presente em determinados momentos, mesmo que às vezes essa temática não seja compartilhada em certo sentido, né? Quer dizer, que o que o Charvaka, é a questão de uma iluminação que uma vez que você chega lá não tem mais volta, acho que não está presente, mas para outras escolas, e não apenas as escolas ortodoxas, né, para o próprio budismo isso é uma ideia fundamental, acho que até para o jainismo, né, que é essa ideia de como chegar a esse momento em que você chega a uma iluminação da qual não tem... Não, claro, você pode voltar para o mundo, mas não é que você vai perder essa iluminação. Se você se libertou do sofrimento, você se libertou e ponto final. Então acho que a gente ainda pode falar de temáticas comuns que permitem um debate intercultural, justamente, né? Acho que isso é uma questão interessante. Não, acho que só para ajudar a pontuar a discussão, assim, acho que a gente está falando de palavras, né, de maneiras... A gente está trabalhando com palavras, e as palavras às vezes são meio escorregadias, né, frequentemente, mas acho que a gente pode falar de processos predominantes ou características predominantes dentro de uma cultura vastíssima e que se operou e se desenvolveu de maneiras ultra ramificadas ao longo de milênios e séculos, mas que talvez seja útil sim em algumas pesquisas, em alguns propósitos, identificar pontos não totalizantes, mas predominantes para se fazer, por exemplo, exercícios de reflexão sobre o próprio Ocidente. Então, por exemplo, você tem um autor, agora eu esqueci, um francês, que vai estudar o pensamento, François Julian, se não me engano, vai estudar o pensamento chinês, mas para o propósito dele ele fala, eu vou estudar o pensamento chinês, eu quero compreender determinadas questões do pensamento ocidental aqui. Enfim, então, eu acho que para determinados propósitos pode ser importante essa percepção de que existe sim a preocupação soteriológica, numa quantidade, se você pensar quantitativamente, talvez, as tradições, ou, não sei, posso estar enganado, mas a representatividade quantitativa do budismo, do yoga, do Vedanta, nos autorizaria, talvez, a falar de uma preocupação soteriológica importante na cultura indiana, ou na cultura filosófica indiana, né? É bom ressaltar que isso é um recorte também. Você está fazendo um recorte ali, pegando vários elementos e que é uma interpretação parcial. É isso que todos os indígenas. Até porque se não existissem esses pontos em comum, não poderia ser classificado como cultura, né? Não daria para dizer assim, isso é uma cultura, ali... A gente, claro, que na academia gostamos de ficar fazendo distinções e problematizações, até para fazer justiça ao esforço que cada escola deu para produzir suas próprias ideias. Mas a gente não pode perder de vista que elas, inclusive isso é ponto comum e indiscutível na Índia, elas discutiam entre si. Talvez uma das coisas, inclusive, mais interessantes que se produziu lá foi esse esforço ao diálogo, esse esforço ao debate que era cultural e é cultural até hoje. Você vê, eu visitei algumas universidades lá e os estudantes, os graduandos, fazem disputas de debate ali entre eles em rodinhas, assim, para poder discutir o que cada um sabe, desenvolvendo suas pesquisas até hoje. Então é um ponto comum que, bem, primeiro havia um diálogo entre si, incentivado por toda a sociedade, e que os elementos discutidos tinham sim similaridade, porque senão não dá nem para chamar de uma mesma cultura. Não de algo bom. Mesmo que às vezes a similaridade quase se reduza assim, meramente ao uso da mesma palavra, né? Porque justamente a palavra é o próprio produto cultural ali que tem uma relevância naquele contexto que você reivindique, né? Então, quando a gente fala de sânscrito, a palavra tem uma importância. Exato. Então também não é uma coisa só assim completamente apartada desse debate. Mas só complementando que o contraponto do que eu falei, é que a colocação do professor Roberto Martins é muito importante no sentido do rigor
e no sentido de leituras que carecem do mesmo rigor com que a gente trata os filósofos ocidentais. A diversidade que existe de pensamento no Ocidente, de perspectivas, às vezes a gente não aplica, ou às vezes até sem querer, ou às vezes de uma forma sutil, não apreciamos da mesma forma, às vezes, a mesma diversidade, né? Na verdade, uma homogeneização. Eu acho que a colocação do professor foi assim, chamar a atenção para a precisão um pouco, para o rigor, né? Assim, que acho que é importante. E os indianos não perdem isso de vista. Eu tive a percepção disso com o responsável do Departamento de Filosofia da Universidade de Vivekananda esse ano, quando eu conversei com ele. A gente estava falando sobre Vedanta e eu falei, que a gente estava estudando a possibilidade de estudar lá e tal. Eu falei, vamos colocar Vedanta. Eu falei, os 4 tipos. Ele olhou para mim, deu uma risada e fez assim, então. Vocês estão acostumados a falar, né, de Advaita, Advaita, Vishishta Advaita, 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 mas documentados nós identificamos já pelo menos 18 tipos de Vedantas absolutamente distintos entre si. Eu falei, 18? Ele falou, 18. A gente pode citar documento de desenvolvimento de pensamento. Então, até o Vedanta, que a gente está acostumado a ver a redução da redução, né? A gente pega 50 litros de Vedanta e reduz num creminho de 3 ml. Até isso, a gente não perde de vista. Essa é uma informação completamente doida para mim. Eu cheguei a comentar isso contigo? Não, né? E aí ele começou a citar lá, foi bem interessante. Então eles estão bem cientes dessas distinções, mas também estão cientes da necessidade, tanto de uma simplificação, para que isso tenha um caminho prático para as pessoas que não estão na academia, quanto também de um diálogo entre essas coisas, tentando ver, né, seus pontos comuns para ver o que pode se desenvolver de novo e de preciso a partir disso. Afinal, mesmo sendo 18 Vedantas, são 18 Vedantas. Exatamente. Mas isso que você falou da predominância, eu acho que é bem interessante pela questão de que, às vezes, a gente pegar isso que parece, e às vezes a gente pode estar até mesmo errado sobre isso, mas o que parece predominar em uma outra cultura é interessante para a gente conseguir resgatar o que na nossa cultura se perdeu pela predominância de outra coisa, né? Então não é que não exista a soteriologia no Ocidente, o que quer que isso signifique. Você tem os céticos, até a filosofia helenista, justamente, em muitos sentidos você pode pensar dessa maneira, como visando a eliminação do sofrimento. Né? Claro. E exato. Mesmo a própria questão do modo de vida, né? Então, às vezes, é esse um outro sentido também, que ir para outra cultura ajuda a gente a compreender melhor a nós mesmos, né? Quando a gente faz com que a gente perceba que também algumas coisas de fato não estão tão separadas, assim, do que está presente mesmo na nossa cultura, mesmo que tenha sido esquecido por razões históricas. Né? Eu posso fazer uma Claro. Agora eu vou sair bastante assim, do elemento histórico, digamos, filológico e mais rigoroso para ser... Aliás, você poderia dizer que isso é rigoroso de um outro ponto de vista. Mas há autores, por exemplo, que fazem estudos de filosofia comparada. Aí você pode discordar, eu não estou dizendo que eu subscrevo essa tese, eu simplesmente dizendo que existem autores que definem isso, que, por exemplo, que estudam Platão concomitantemente ao Vedanta, e eles falam que Plotino, assim, e que eles defendem que eles estão falando absolutamente a mesma coisa. Aí, é claro, você pode matizar isso de várias formas, eu não estou falando que esse é o caso, mas que não é uma interpretação disparatada, um absurdo, dizer que não existe uma possibilidade de dizer que algo que por exemplo, que tradições ocidentais e tradições orientais defenderam a mesma coisa. Então a gente cai no erro de achar, a gente acha que a homogeneização extrema é ruim, mas a heterogeneização extrema também é ruim, como se o Oriente fosse um outro, totalmente outro, impossível de comunicar qualquer coisa. Aí o diálogo não existe. Aí essa jornada não existiria. Pois justamente. Falar de outras coisas. Bom, acho que é uma boa maneira de concluir a mesa, então agradeço muito aos membros da mesa, às pessoas assistindo, muito obrigado.